louca, não, deixa eu mexer no teu celular. Não, Anabelle, eu tô mexendo. Ah, não vai me dar não. Ah, pois, quando nós for pra casa, eu vou dizer pra mãe que tu tava agarrada com o Marquinho na pracinha. Tá vendo aí, Marquinho? Eu não disse a tu que não era boa ideia ter trazido essa pirraia? Mas, Carol, se tu não tivesse trazido ela, tua mãe não tinha deixado tu vir. Eita, pior que é mesmo, né, Marquinho? Bora, minha irmã, passe logo o celular. Carol, acho melhor tu dar, vê se senão ela vai te cabuetar, sem dó e sem piedade. Pois é, neguinha, e aí? Tá bom, Anabelle, toma essa merda. Ah, ainda bem que você me deu, senão eu ia fazer a sua caveira pra manhinha. E é, neguinha? Mãe? Agora eu tô em dúvida em quem eu vou bater primeiro. Se é em tu, Anabelle, ou na tua irmã.